Fala galera, esse é mais um vídeo do canal 132 Contos. O meu nome é Elviane. Eu e os demais integrantes desse grupo somos estudantes de letras na Universidade Federal de Viçosa. E a nossa intenção com esse vídeo é fazer a análise de um conto de acordo com o que foi aprendido na disciplina LET 132 no decorrer do semestre. Além de quem vos fala nesse momento, o vídeo também é composto pela Yara, a Casey, o Eduardo e a Shirley. E a apresentação dele vai ser pontuada da seguinte forma: a apresentação do conto, depois a gente vai falar um pouco sobre o autor, aí vem a apresentação da categoria narrativa que a gente escolheu e depois a análise do conto. O conto escolhido pelo meu grupo se chama Passeio Noturno, do autor Rubem Fonseca, e eu vou fazer um pequeno resumo dele aqui. O conto trata de um homem bem-sucedido em todos os aspectos. Tem um bom emprego, uma família perfeita, todos os luxos que alguém pode querer. Mesmo assim, a sua vida acaba ficando monótona. E para reverter essa situação, ele cria o hábito de sair todas as noites com o seu carro para fazer alguns passeios, mas não são passeios comuns, existe um mistério em torno deles. Rubem Fonseca é um nome de peso quando o assunto da crítica é violência urbana, agressividade e também indiferença em algumas relações humanas. E isso começa a se tornar cada vez mais perceptível à medida que nós vamos levando em conta o grande talento que ele tinha para escrever essas ficções convincentes, que muito mais pareciam com relatos de histórias reais do que apenas história criada por ele, né, para virar ali um conto, talvez um livro, e para chamar a atenção, de certa forma, né, da sociedade, para ser uma crítica social. E em 1964, ele começa também a trabalhar como roteirista, porque ele é contratado ali pelo Instituto de Estudo e Pesquisa da época. Porém, 1964 foi bem a época em que houve o golpe militar. E, ironicamente, ele era um apoiador desse movimento, ele era um apoiador da ditadura. E eu digo ironicamente porque, se for parar para analisar as obras dele, elas não iam muito de encontro com o pensamento de alguém que é a favor da ditadura, né? Então, muitas das obras dele nem sequer eram apoiadas pelos militares, mas isso não impediu que ele fosse ali um grande apoiador da ditadura do início ao fim. E a partir desse momento em que ele começa a trabalhar como roteirista, ele vai fazendo adaptações televisivas e também cinematográficas. E uma que ele ficou bastante conhecido por ela é uma minissérie produzida pela TV Globo, que foi mais ou menos no início da década de 90, e que foi baseada em uma obra dele, né, que era intitulada Agosto. Então o enredo ele já conhecia, porque era de uma história dele, foi baseado em uma história dele, e a partir daí ele começa a ficar muito conhecido pelo thriller policial, né, pelo estilo de thriller policial, que é o estilo que ele adotou, que ele gostava bastante de falar, e ele vai aproveitando esse estilo de literatura brutalista para ele poder colocar grande dose de realidade nas histórias, né, nas obras que ele fazia, até mesmo como forma aí, de criticar a sociedade. E a gente pode começar também a perceber por isso características bem pontuais que ele usava nas obras dele. E a gente pode citar então desfecho melancólico, que era bastante colocado nas obras dele, as características também de o tempo presente em que ele escrevia, que ele usava o tempo em que ele estava escrevendo, e quando eu digo tempo, eu digo a época mesmo, o ano em que ele estava escrevendo, para poder atualizar ali uma crítica que ele queria fazer de acordo com a problemática que estava acontecendo na sociedade. Então, um exemplo que a gente pode dar é, se ele escreveu um conto em 2004, ou talvez em 2000, a crítica que ele colocou naquele conto é também sobre aquela época. Não acontecia de ele escrever uma obra em 2000 e a história daquela obra ser sobre 1960 ou 1950. A obra dele, a crítica que ele ia fazendo, ia se atualizando, né, de acordo com que o tempo ia passando, e aí ele ia sempre escrevendo obras atuais com críticas atuais também. E a gente também pode citar a característica dos personagens dele, que tinham eram bem parecidos com os anti-heróis, né? Tinham essas características anti-heróis. E um exemplo disso é esse conto que a gente está falando sobre ele, que é o Passeio Noturno, que a personagem principal era um psicopata, né? Era um serial killer. E no livro ele vai contando, né? No conto ele vai contando como se davam os dias dele, ele ia contando sobre o crime, e essa daí é uma característica bem presente nas obras dele, que é o anti-herói, criminoso também, com propensão
a contar bastante mentira. E, além disso, a narrativa das obras dele era em primeira pessoa. Então, além de ter o narrador, esse narrador ele era também o personagem principal. O que muitas vezes é bem interessante para esse estilo de obra, porque dá a impressão que você está lendo um diário, né? Parece que você está dentro da história que a personagem está contando. E nesse caso de Passeio Noturno, chega a ser até um pouco pesado, porque ele conta com bastante clareza da forma que ele matava, né? Como eu disse, ele era um serial killer. Então, nessa obra, ele vai contando com bastante detalhe, com bastante frieza, né? E ele era bastante frio e calculista. Então, ele vai contando essas partes detalhadamente, e isso acaba dando uma realidade fora do comum, porque parece que você está dentro da mente de um psicopata e está ouvindo ali ele contando cada passo que ele vai dar, da forma que ele pensava e a mentira que ele contava. Bom, então eu vou falar sobre a característica narrativa personagem, tá? E segundo o texto teórico do Silva, os personagens eles constituem elementos estruturais basilares do romance, tá? Então o romancista ele vai criar aí esses personagens num determinado espaço, tá? Para desenvolverem aí determinadas ações durante toda a obra, tá? Os personagens romanescos se distinguem em duas espécies fundamentais, que são elas personagens desenhados ou planos e personagens modelados ou arredondados. Os personagens planos, eles geralmente são aqueles personagens que não alteram seu discurso, seu comportamento durante a obra. Então são aqueles personagens que você já sabe o que esperar desse personagem durante toda a obra. Ele não causa nenhuma surpresa, nenhuma comoção ao leitor ou o ouvinte. Então, personagens planos, eles são aqueles personagens que você, durante toda a obra, eles não vão alterar o seu comportamento ou o seu discurso. Então, são personagens que durante toda a obra você vai saber o que esperar dele. Não vai ser aquele personagem que vai trazer uma grande comoção ou que vai fazer uma grande coisa durante a obra. Então, o personagem plano, ele é aquele personagem mais tranquilo, né, durante toda a obra. Ele não vai fazer grandes feitos nessa obra, não. Este personagem também, ele tende à caricatura, então quase sempre a natureza dele vai ser um personagem ali cômico, né, ou humorístico, tá? Agora, já o personagem modelado, ele é um personagem completamente oposto ali do personagem plano, né? Porque o personagem modelado, ele é um personagem onde o autor, ele teve que levar muito mais tempo para construir esse personagem, porque ele é um personagem muito mais complexo, tá? Um personagem com muito mais característica, muito mais trabalhado. Então, o personagem modelado, ele vai ser ali um personagem muito mais enigmático, um personagem complexo, e geralmente esse personagem, ele vai ser muito mais complicado de você entender, tá? Diferente do personagem plano, né? Então ele é um personagem enigmático, é um personagem que traz ali uma complexidade, tá? Então, na maioria das vezes, esse personagem, ele vai ser um personagem contraditório, um personagem rebelde, tá? Então, o personagem modelado, ele é um personagem ali que muitas das vezes o leitor ele vai se encontrar ali surpreso, né, com as próprias reações ali diante do feito desse personagem, tá? Então é um personagem que ele vai causar uma comoção, uma surpresa. Então esse personagem modelado, ele é aquele personagem que vai fazer com que o leitor ele fique completamente surpreso, né, com o feito dele durante a obra. Então aquele personagem que muitas das vezes você não esperava que ele fizesse aquilo, você imaginava que ele fosse um personagem completamente diferente, e em determinado momento da obra ele faz algo, né, que vai chocar o leitor, que vai causar uma grande comoção, uma reação no leitor, tá? Então, a diferença, né, do personagem ali plano, que é um personagem mais tranquilo, que você sabe o que esperar desse personagem, porque durante toda a obra ele não vai alterar o seu comportamento, não vai alterar o seu discurso. Já o personagem modelado é aquele personagem que você não esperava aquilo e ele te causa uma reação completamente oposta do que você esperava, tá? Então, meus queridos, tendo em mente os aspectos da categoria narrativa, personagem, que já foi exposto pela nossa colega, nós vamos dar sequência fazendo a análise e a classificação de uma das personagens do conto. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou fazer 4 pequenas citações, que nos mostram aspectos da característica da personalidade do nosso personagem, e logo depois nós iremos fazer a classificação. Né? A primeira se encontra no primeiro parágrafo e diz o seguinte: cheguei em casa,
carregando a pasta, cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, e disse sem tirar os olhos das cartas: "Você está com um ar de cansado." A segunda, terceiro parágrafo. "Vamos dar uma volta de carro?" Convidei. Eu sabia que ela não ia. Era a hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Mas também o carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Terceira, último parágrafo. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Última citação, ainda no último parágrafo. Examinei o carro na garagem, corri orgulhosamente a mão de leve pelo paralamas, o para-choque sem marcas. Poucas pessoas no mundo inteiro se igualavam à minha habilidade no uso daquela máquina. E a família estava vendo televisão. Então nós concluímos, né, que ao início do conto, a perspectiva, a ideia que nós temos da personagem, ela seria de um personagem tipo, né? Porque a personalidade parece a de um personagem de um indivíduo comum, um pai de família, alguém que chega em casa cansado e que tem a intenção apenas de sair para se distrair. No entanto, nas duas últimas citações, essa expectativa, essa ideia de início que nós temos da personagem, ela se quebra, né? A expectativa se quebra e nós percebemos que a personagem, porque ela contém traços de personalidade que são muito mais complexos do que aquele que nós imaginamos no início, né? Aparentemente, alguém com muita frieza, provavelmente com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Talvez psicopatia. E nós observamos a falta de empatia, a frieza como ele lida com o fato de ter atropelado alguém e a falta de preocupação com isso. No caso, ele só se preocupa mesmo com o fato de o carro não ter sofrido nenhum arranhão. Então, partindo dos pressupostos daquilo que é a categoria narrativa personagem, nós só podemos caracterizar esse personagem, então, como um personagem arredondado, um personagem complexo, por conta dessa quebra de expectativa, porque nós não sabemos muito bem o que esperar do início e acabamos por descobrir que o personagem é muito mais do que aquilo que nós imaginamos de início. Então, o personagem ele é complexo. Ao analisarmos o conto O Passeio Noturno, né, do autor Rubem Fonseca, percebemos que ele, o autor, né, quer passar uma crítica, né, fazer uma crítica grave à indiferença, né, e à violência. A indiferença seria o quê? Dentro do conto ali, vemos que todo mundo está distante um do outro. E também tem a ver com um pouco da tecnologia. No caso ali da esposa vendo televisão, o filho ouvindo música, né? Então, a gente também tem isso, né? Atualmente é o celular, o computador, estamos totalmente desligados da realidade, né? Não percebemos o que está acontecendo. E o perigo pode estar o mais perto possível. E não ligamos para isso. Estamos tão desligados e focados em tal assunto que esquecemos o que está à nossa volta. E no caso do livro, acontece isso, né? O pai sai para poder fazer o passeio dele, né? O passeio dele, e ninguém quer saber por onde que ele está indo. Naquele momento ele está indo para poder fazer os atropelamentos noturnos que ele faz, né? Que esse passeio noturno não é à toa. Ele sai para poder fazer vítimas. E ele também é indiferente. Quando ele faz a vítima, ele não sente remorso. Ele não sente pesar nenhum pelaquela vítima que foi deixada ali atrás. Ele liga mais pro carro dele, né? E no caso, também vemos que essa violência, né, também seria um ponto muito importante para a interpretação desse conto, né? O que o autor queria passar com essa violência? A violência estaria ligada ali ao como nós, né, a sociedade vê essa violência, né? Vemos mais pessoas pobres e faveladas, né, pobres, pretos e favelados ligados à violência atualmente, né? Mas não percebemos que, assim como no conto, existem pessoas que são ricas e cometem erros gravíssimos também.
né? Não ligamos para poder tentar fazer esse papel chegar à sociedade mais alta, né? Só conseguimos associar a pessoas de classe baixa, né? Essa seria a crítica, né? A interpretação do conto em si, né? E então, repincelando tudo, né? Vimos aqui sobre, né, o resumo, né, do conto em si. Também vimos sobre o autor, vimos o texto, né, literário e como, né, eles, né, o texto literário, o papel, né, o que a gente escolheu ali seria o personagem, né? O personagem nosso é um personagem redondo, né, complexo, que tem a sua construção, e essa construção é importante para a interpretação, né? Então, de certa forma, tudo isso que foi falado é importante para fazer a interpretação. Então, seria isso que nós queremos passar com o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já agradecemos muito pela sua paciência em, né, ver o nosso vídeo e, né, pela dedicação por nos ajudar neste trabalho. Muito obrigada, desde já agradecemos. Pedimos também que nos ajude curtindo e comentando no vídeo para nos dar engajamento. Muito obrigada.